Bom, vamos começar uma análise bem importante, que conecta diretamente o que a gente faz em ciência da computação com a sociedade lá fora. O foco aqui, vejam bem, não é a sintaxe de um código, mas o impacto que esse código tem no mundo real. Pensem nisso como um resumo estruturado sobre ética, vício e controle, com os pontos-chave que todo profissional da nossa área deveria ter em mente. O ponto de partida de toda essa discussão é a gente abandonar de vez a ideia de que a tecnologia é neutra. Porque ela não é. Cada linha de código, cada decisão de arquitetura, tudo isso é uma escolha que acaba moldando e incentivando comportamentos. Por isso, a nossa formação vai muito além de programar máquinas. No fundo, a gente está aprendendo a programar dinâmicas sociais. Quem desenvolve é, na prática, um arquiteto. Então vamos começar pelo nível mais fundamental, o indivíduo. Como que funcionalidades específicas que são projetadas e pensadas exploram diretamente a nossa biologia para capturar e, principalmente, manter a nossa atenção? O primeiro conceito-chave que a gente precisa definir aqui é o transtorno do vício em internet, ou IAD. E isso não é um termo informal, ok? É uma condição clínica documentada desde 1995. E os sintomas são os mesmos de qualquer outra dependência. Tem abstinência, que aparece como aquela irritabilidade quando a pessoa está offline. Tem a tolerância, que é a necessidade de cada vez mais estímulo para ter o mesmo efeito. E, claro, a perda de controle sobre o uso. Agora, o mecanismo por trás disso é o que é realmente interessante. Não se trata de uma falha de caráter de quem usa, mas sim de neurobiologia aplicada. O nosso sistema de recompensa do cérebro é ativado por um loop de dopamina muito bem definido. Um gatilho, tipo uma notificação, uma ação, que é abrir o aplicativo, e a recompensa, que é variável. Pode ser uma curtida, uma mensagem ou absolutamente nada. É exatamente o mesmo princípio que faz uma máquina de caça-níqueis ser tão viciante. E isso nos leva direto para um conflito de interesses que é fundamental. Aquilo que a literatura médica diagnostica como uma patologia, algo a ser tratado, o mercado de tecnologia chama de engajamento, uma métrica que precisa ser otimizada. Então, a pergunta crucial que fica dessa análise é: a dependência do usuário é um bug ou é uma feature do sistema? As consequências dessa dinâmica são bem profundas, principalmente para quem já nasceu nesse ambiente digital. A fronteira entre o que é online e o que é offline simplesmente se dissolve. A autoimagem, então, passa a ser construída com base em métricas de validação dos outros. Isso gera o que a gente chama de paradoxo da informação, um acesso ilimitado a dados, mas com uma capacidade crítica cada vez menor para interpretá-los. E o resultado que a gente tem observado é um aumento claro nos quadros de ansiedade e depressão. Certo, vamos ampliar um pouco a escala da nossa análise. A gente viu o impacto no indivíduo. Agora, como essa mesma lógica de design está reconfigurando a vida em sociedade e, principalmente, o debate público. O filósofo Jürgen Habermas, ele conceituou a esfera pública como esse espaço ideal para o debate racional, para a formação de consenso. A realidade que a gente codificou, no entanto, é bem diferente. As plataformas otimizam para a reação emocional, porque isso maximiza o tempo de tela, e a cultura do cancelamento tende a eliminar quem pensa diferente. Ora, sem a presença do outro, do contraditório, não existe debate. O que existe é só monólogo. Fica a constatação. A praça pública digital foi projetada, mas a tolerância não foi um requisito funcional. E esse fenômeno todo não acontece por acaso. O mecanismo técnico por trás disso são as famosas bolhas de filtro. Os algoritmos de personalização moldam o que cada pessoa vê, criando um viés de confirmação muito forte. O impacto democrático disso é severo. A gente acaba criando realidades paralelas onde nem os fatos mais básicos são compartilhados. E se não existe uma realidade em comum, o consenso se torna impossível. A polarização vista por esse ângulo não é um acidente, mas sim um produto do design. E esta imagem aqui ilustra a consequência final, o chamado tribunal da internet. É um ciclo que começa com um gatilho, atinge um pico viral de indignação em questão de minutos e resulta em punição social, em ostracismo. A dinâmica toda é baseada em velocidade, desproporção e, muitas vezes, anonimato. O efeito colateral disso? Um aumento da autocensura e, claro, o empobrecimento do debate. Diante desse diagnóstico todo, a questão que se coloca é: como a gente pode construir sistemas mais robustos? Vamos passar agora da análise dos problemas para uma estrutura de soluções. A gente pode pensar nisso usando uma analogia da nossa própria área, um tech stack. Assim como no desenvolvimento de software, onde cada camada precisa estar funcionando para o sistema rodar, um sistema eticamente sólido também depende da integridade de suas camadas.
Vamos analisar cada uma delas. A base de tudo é a conduta profissional. E aqui é crucial fazer uma distinção técnica entre moral e ética. Moral é o conjunto de regras de conduta de um grupo. Já a ética é a reflexão crítica sobre a validade e as consequências dessas regras. Portanto, a prática ética vai muito além de só seguir a moral do mercado, que pode ser, por exemplo, maximize o engajamento a qualquer custo. A segunda camada, dados e algoritmos. Se os dados que a gente usa para treinar refletem os vieses históricos de uma sociedade, o que um algoritmo de machine learning faz? Ele aprende, ele reproduz e ele automatiza esses vieses numa escala sem precedentes. A gente já viu isso em casos como o do Google Fotos, que classificou pessoas negras como gorilas, ou do software Compass, que atribuía a réus negros o dobro do risco de reincidência criminal. A terceira camada é a infraestrutura. E este número aqui dá a dimensão do problema. 23 bilhões de reais. Esse é o custo da dependência tecnológica do Brasil em 11 anos. Mais de 80% dos dados do nosso setor público estão em servidores de big techs estrangeiras. Isso vai muito além da economia. É um risco de segurança nacional, conhecido tecnicamente como aprisionamento tecnológico ou vendor lock-in. E no topo do nosso stack está a sociedade, que é onde a gente observa o impacto final do código. A arquitetura da internet descentralizou o poder de agência. Grupos que antes eram isolados agora conseguem formar redes complexas, contornando a mídia tradicional e as hierarquias do Estado, como a gente vê em protestos globais que são articulados totalmente online. Então, o ponto crucial é este: como a gente traduz toda essa análise teórica em prática, lá no ciclo de vida do desenvolvimento de software? Como que a gente vai da teoria à implementação responsável? O primeiro passo é conhecer o hardware legal do sistema. A ética é um ideal a ser buscado, mas a lei, pessoal, é o requisito mínimo para qualquer deploy. No Brasil, isso significa dominar o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD e a Lei Carolina Diekmann. E isso não é um assunto só para advogados, é uma obrigação para quem desenvolve. E para operacionalizar essa reflexão, a gente pode usar uma ferramenta prática, como esta, antes de cada Git commit importante. Um checklist que força a verificação dos pontos críticos que a gente discutiu aqui. É preciso se fazer as perguntas difíceis. Os dados de treinamento estão livres de vieses? O usuário tem controle real sobre os seus próprios dados? A infraestrutura que foi escolhida está criando dependência tecnológica? E a questão mais ampla de todas: o sistema que está sendo desenvolvido fortalece o ambiente democrático ou só alimenta o que vem sendo chamado de slop economy, essa economia de conteúdo de baixa qualidade gerado em massa? Para concluir, a mensagem central é esta: a tecnologia não tem uma bússola moral própria. Ela é uma ferramenta de amplificação. A responsabilidade pelo seu uso, pelo seu impacto e pelo futuro da sociedade digital não está em um manual ou num termo de serviço. Ela está embutida no código que é escrito. Quem desenvolve é o arquiteto. Portanto, o comando final que sintetiza toda esta análise e que deve guiar a nossa prática profissional é este: execute com responsabilidade.